E aí galera, estamos de volta com o nosso linguaportuguesa.com e hoje com um assunto bastante interessante. Vamos estudar hoje orações subordinadas substantivas. Está tendo um certo barulho externo aqui, mas não se preocupe que isso não vai atrapalhar nossa aula. Então roda a vinheta que voltamos já já. Ok, já estamos de volta e vamos começar rapidinho com o foco do que nós teremos hoje aqui para vocês. Olha só, é interessante observarmos que as orações subordinadas, elas também são orações de período composto, né? Então elas sempre vão ter a presença de mais de um verbo, né? 2, 3, quantos necessários forem, né? Mas aqui no nosso caso específico, a gente vai trabalhar com as orações subordinadas substantivas. Então elas sempre vão aparecer com a oração principal e a oração subordinada. As orações subordinadas substantivas, elas vão se dividir em 6 partes. Vejamos aqui então. Nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, nós temos a oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada substantiva predicativa e nós temos a oração subordinada substantiva apositiva. Pessoal, é interessante que vocês entendam que essas orações vão desempenhar a função básica de substantivo, né? Então o substantivo ele vai desempenhar várias funções dentro da nossa análise sintática. Então vejamos aqui o seguinte, quando nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, né? Então essa oração ela vai desempenhar a função de um sujeito. Então vejamos o seguinte aqui, na oração é possível que ela viaje outra vez. Podemos perceber aqui no nosso telão que essa oração ela vem ligada, né, por uma conjunção integrante. Então quando eu falo para você, é possível, nós temos aqui um verbo, né, o verbo ser, né, representado aqui pelo verbo é. Então nós temos que ela viaje outra vez. Nós percebemos aqui que na oração principal, nós não temos a presença de um sujeito. Então se o sujeito não está presente na oração principal aqui, ela vai estar na oração subordinada. O interessante também aqui é que o verbo não está logo imediatamente para iniciar a oração subordinada. Então preste atenção aqui que nós temos o verbo, né? E logo após o verbo nós temos uma outra palavra. Então após essa palavra nós temos o sujeito, né? Ligado aqui por uma conjunção integrante. Então observe só, aqui na oração subordinada nós temos a presença do sujeito, né? Que como não está na primeira parte, obviamente vai estar na segunda. Eu pergunto sim, quem pode viajar outra vez, né? Quem há a possibilidade de viajar outra vez? Então ela, a resposta está na subordinada. Consequentemente, essa oração subordinada vai ser uma oração subordinada subjetiva, porque ela desempenha a função própria de um sujeito. Tá claro? Então vamos partir para a segunda parte, né? Oração subordinada substantiva objetiva direta, ela vai desempenhar a função de um objeto direto. E vocês lembram o que é objeto direto? Objeto direto é aquela parte da oração que completa o sentido do verbo transitivo direto, vai ser chamado de objeto direto. Então vejamos só aqui o exemplo. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Então olha só, ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Aqui eu posso perceber que nessa primeira parte nós temos a oração principal. Ela vai dar início à oração de dependência, né? A oração subordinada. Então olha só, observe a palavra aqui que está iniciando imediatamente a segunda parte da oração. Então, olha só, do nosso período aqui, né? Então, ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Vamos pegar a primeira parte, que diz o seguinte. Ele me perguntou. A palavra aí que está para iniciar a segunda oração, né? Então, é perguntou. Perguntou é o verbo perguntar. Observe que quem pergunta alguma coisa. Então,
pergunta o quê? Ele perguntou. Perguntou o quê? É interessante que todos vocês prestem atenção aqui às palavras que imediatamente estão iniciando a oração subordinada. Então, olha só, voltando aqui para a nossa oração. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Ele me perguntou. Você sabe o que é que ele perguntou? Então, a resposta vai estar na segunda oração, na oração que eu vou chamar de oração subordinada substantiva. Agora, ela vai ter o valor de objeto direto, porque vai estar completando o sentido do verbo transitivo direto da primeira oração. Então, se ela está completando o sentido do verbo transitivo direto, consequentemente, ele vai ser um objeto direto. Então, ela vai ter o valor de um objeto direto. Eu vou chamar de oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Vamos partir para a nossa terceira forma, nosso terceiro tipo de oração subordinada substantiva. Aqui nós temos a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que semelhante à oração anterior, né? Ela vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. Ah, professor, o que é um verbo transitivo indireto? Então, olha só, verbo transitivo indireto é aquele verbo que necessita de um complemento e esse complemento vem seguido de preposição, né? Então, essa preposição vai fazer com que a oração dê início ao seu complemento. Então, olha só, posso dizer para você que necessito de que você viaje novamente. Então, nessa primeira parte, necessito, nós temos aqui o verbo. Observe que o pronome, né, eu, está oculto, mas a gente pode entender o seguinte: necessito, quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, você percebe que na segunda parte, nós temos o complemento dessa primeira oração aqui, né, do verbo necessitar. Então, quem necessita, necessita de alguma coisa. Só não necessitamos do latido desse cachorro, não é verdade? Mas vamos continuar então. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Presta atenção. Quem necessita, necessita de alguma coisa. E aqui, eu necessito de quê? Aí vem a resposta, né? De que você viaje novamente. Criançada, é muito fácil você compreender. Então, a palavra aqui que inicia a segunda oração imediatamente é o verbo necessitar. E o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Para chegarmos ao seu complemento, nós temos uma ligação aí de uma preposição. E é essa preposição que vai fazer com que, para chegarmos à resposta, ao complemento aqui, nós tenhamos um complemento indireto. Então, vamos ter aqui oração subordinada substantiva indireta. No nosso quarto tipo, nós temos a oração subordinada substantiva completiva nominal. E como o próprio nome já diz, também, né, vai completar, vai funcionar como complemento de um nome, né? Então veja só aqui. Nós temos: tenho medo de que ela não viaje novamente. Nesse caso aqui, nós vamos entender que a palavra que inicia imediatamente a oração subordinada, tenho medo, é um substantivo abstrato. Então, olha só, tenho medo. Quem tem medo de alguma coisa. Ela vai ficar incompleta, né? O seu sentido vai ficar incompleto se você simplesmente falar: tenho medo. Tenho medo de quê? Aí vem o complemento, a resposta, de que ela não viaje novamente, né? Ou, se eu colocasse aqui mais um tipo de oração, então, tenho esperança de que o mundo melhore. Olha só, tenho esperança. Esperança também é um substantivo, e no caso aqui, também é abstrato. E ele vai necessitar de um complemento. Então, tenho esperança, né, de que o mundo melhore. Vamos para o nosso quinto tipo aqui de oração. Nós temos aqui a oração subordinada substantiva predicativa. Agora, é interessante que cada palavra, né, faz referência ao seu complemento. Então, olha só, aqui no caso vai exercer a função própria de um predicativo do sujeito.
Então, o predicativo do sujeito, você sabe que é aquela palavra que está sempre após o verbo de ligação, né? Ou seja, é aquela palavra que vai estar completando ou atribuindo alguma característica ao substantivo. Então, vejamos só aqui. Meu medo é que ela não viaje outra vez. Então, preste atenção aqui. Meu medo é. O interessante é que lá no exemplo inicial, nós tivemos, né, na oração subordinada subjetiva, né, o verbo vindo antes. Agora, o verbo de ligação vai estar imediatamente para iniciar a oração subordinada. Então, veja só. Meu medo é que ela não viaje outra vez. Pessoal, nesse caso aqui, qual é a palavra que imediatamente inicia a oração subordinada aqui? Né? É a palavra é, né? Então é o verbo ser. Nesse caso aqui, eu vou completar o sentido de quê? Do verbo ser, é um verbo de ligação. Então preste atenção aqui. Aqui eu quero falar para você diretamente. Quando eu tenho um verbo de ligação, sempre após esse verbo, nós vamos ter um predicativo do sujeito. Se eu digo, a casa é bonita. Então, o verbo ser aqui, o verbo é, vai estar ligando casa, né, que é o nosso sujeito, ao seu predicativo. Bonita aqui é uma qualidade de quem? Da casa. Então, eu vou chamar essa qualidade aqui da casa, eu vou chamar de predicativo do sujeito, porque vai ser uma qualidade dada ao sujeito. E isso acontece sempre depois de um verbo de ligação. Conseguiram entender aí? Vamos para o nosso último caso, né? Oração subordinada substantiva apositiva. Você está lembrado de aposto? Então, o aposto é aquela palavra, termo ou expressão que vem colocada, né, para explicar um termo anterior. Eu posso falar para você que esse era meu receio. 2 pontos. Né? Aqui no caso, eles sempre vão aparecer seguido de 2 pontos. Olha só. Esse era meu receio, que ela não viajasse outra vez. É necessário que vocês prestem atenção, né, à estrutura das orações aqui. Né? Esse era meu receio. Qual era meu receio? Aí vem a parte que vai explicar, né, que ela não viajasse outra vez, tá? Após 2 pontos. Então, essa parte aqui da oração subordinada substantiva, ela vai estar sendo, de certa forma, uma explicação da primeira oração, do receio no caso aqui. Então, qual era o meu receio? De que ela não viajasse outra vez. Então, olha só aqui, eu tenho 2 pontos, né, que vai iniciar a oração subordinada substantiva apositiva, né? E isso fica bem mais fácil para você compreender. Vamos só fazer aqui a revisãozinha rápida. Então, se liga aí na revisão. Oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada substantiva apositiva. Eu espero que vocês tenham conseguido, né, relembrar ou aprender esses conteúdos que são de grande importância para vocês. Isso cai demais nos vestibulares, cai demais nos concursos, né? Eu espero que você continue sempre ligadinho aqui conosco, nossas aulas linguaportuguesa.com. Agora, olha só, antes de encerrarmos aqui o nosso momento, eu gostaria que vocês, né, curtissem a nossa página no YouTube, né, aqui no nosso YouTube, que vocês ativassem o sininho e se inscrevessem, porque você se inscrevendo, né, e ativando o sininho, você vai receber todas as aulas que postarmos aqui no canal para vocês. Então, eu espero por vocês na nossa próxima aula e fica com Deus. Valeu, garotada, um abraço!